Olá, seja bem-vindo ao curso de evangelismo. O objetivo desse trabalho é mostrar de uma forma breve, bem resumida, alguns aspectos importantes dessa atividade da vida cristã, a sua importância, como ela foi instituída, como os cuidados que nós devemos ter ao executar o evangelismo e também o que esperar, né, dessa atividade importante. Então eu começo com uma breve definição do que é o evangelismo. Algumas pessoas não pensam, né, a respeito disso, eles fazem, vão trabalhando, vão atuando no ministério, mas às vezes a gente não pensa e as definições são importantes para a gente se situar e ver, né, onde podemos atuar melhor. Então, pessoas que pensaram antes da gente para chegar a algumas conclusões que nos ajudam bastante no trabalho. Então, definimos aí como evangelizar é levar Jesus para outras pessoas. Basicamente isso. Você leva Jesus para outras pessoas. E como isso pode ser feito? Pode ser por meio da palavra falada ou escrita, do testemunho, de arte ou de qualquer outro meio que possa transmitir a mensagem do Evangelho. Explicando um pouquinho essa definição, usamos o verbo levar Jesus, né? Apresentar Jesus como um todo. Não é somente falar de Jesus, é fazer com que os ensinamentos do Senhor realmente alcancem os corações das pessoas para as quais nós nos dirigimos. E a forma disso agir, por isso que eu falei que o que é importante a gente ter algumas definições e entender esse processo. Então, pode ser por meio da palavra falada ou escrita. Às vezes a gente só está pensando em falar, mas o escrito também é importante. Quantas literaturas, né, foram feitas? A própria palavra de Deus é escrita. E ela é a fonte primária de todo e qualquer evangelismo, de toda e qualquer atividade evangelística. Aí entra o testemunho, que é às vezes algo que às vezes a gente nem para pensar, mas às vezes nós evangelizamos pessoas. Eu tenho certeza que você deve ter algum exemplo na sua vida, conhece algum exemplo ou aconteceu com você mesmo, do teu testemunho ou do testemunho de outra pessoa ter falado forte na vida de alguém, e a ponto de fazê-la se aproximar de Jesus. Quer dizer, ao levar Jesus à pessoa, através do seu testemunho de vida, testemunho cristão de vida. A arte eu coloquei aí também, porque é um meio extremamente eficaz. A gente vê películas, né, filmes com conteúdo relevante cristão, filmes, cinema, a gente vê teatro, a própria música, né, os nossos louvores, a gente vê um misto, né, no caso da música, de arte, ao entoarmos os nossos hinos, nossos cânticos, com a mensagem falada ou escrita, quando alguém estiver lendo a letra da música. Então vocês vejam que há um misto, né, de ferramentas, né, para que a gente propague a palavra de Deus e faça o nosso evangelismo. E qualquer outro meio que possa transmitir a mensagem do Evangelho. A gente poderia falar aqui por muito tempo, mas eu só queria trazer essa definição para a sua reflexão num primeiro momento. Ok? Vamos para o próximo slide. Tá aí uma definição importante. O que significa a palavra evangelismo? Muitas pessoas não sabem, não pararam para pensar nisso, não pesquisaram a respeito, mas é importante a gente ter essa informação, inclusive até mesmo para atuarmos, né, num evangelismo mais eficaz. Vejam, a raiz dessa palavra vem de boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Então, a partir desse entendimento, a gente sabe que o que nós estamos levando à vida das pessoas são as boas novas de Deus, que foram expressas no Evangelho. E em toda a Escritura, claro. A gente usa a Escritura como um todo para transmitir a mensagem de Deus.
Mas os evangelhos são a mensagem por excelência. Então, caso você queira começar a trabalhar o evangelismo com alguém, você esteja pensando em evangelizar alguém, a primeira fonte de consulta da tua base de atuação é o evangelho, são os evangelhos, né? Você deve buscar ali as mensagens, ali os ensinamentos, para executar um bom trabalho de evangelismo. Eu mencionei no outro item evangelismo e missões, algumas pessoas fazem confusão. Uma coisa não é diferente da outra. Evangelismo é a mesma coisa, missões é um evangelismo também. Ocorre que convencionou-se chamar de missões o evangelismo que é feito de forma transcultural, quando ele é levado normalmente a outras nações. E existem missões também no nosso país? Claro que sim. Você vai para uma outra região. Normalmente a ideia de missões é isso, você se deslocar, o deslocamento para uma região fora do nosso âmbito cotidiano de vida. Então, na minha forma de ver, a questão de missões urbanas, quando você está trabalhando nas imediações da igreja, né, eu não acho apropriado usar o termo missões, muito embora muitos usem. É porque você está necessariamente ali na mesma região onde você está, não houve um deslocamento, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que, não sei, por uma questão de glamour, querem ressaltar o seu ministério, então eles focam no termo missões. Quer dizer, como que você vai para um outro país em missões, fez a viagem, você estando no outro país, você vai executar o quê? O evangelismo, é lógico. Você vai levar a palavra de Deus ali. Então, por isso que a gente não deve confundir, são tanto evangelismo como missões e evangelismo são a mesma coisa, ok? E de onde vem a determinação de nós realizarmos o evangelismo? Vem da grande comissão. O Senhor Jesus, antes de partir definitivamente para os céus, após a sua ressurreição, deixou essa última instrução aos seus discípulos. Consta em Mateus 28, dos versículos 19 ao 20. Ele dizendo que toda a autoridade no céu e na terra lhe haviam sido conferidas, ele incumbiu os discípulos de também fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que ele havia ensinado e prometendo para nos dar segurança, né, essa paz, essa tranquilidade de que a nossa missão seria acompanhada por ele e seria abençoada por ele, que ele estaria conosco. Então, o Senhor, ele não não deixou seus ensinamentos, não se revelou para um grupo restrito e privado de pessoas. A intenção na mensagem do Evangelho é a sua difusão para todos. Nós não podemos guardar nada conosco. A ideia é ensinar, é difundir. Então, tudo aquilo deveria ser retransmitido também às outras pessoas de todas as nações. Não há aqui uma restrição, não há nenhum privilégio especial para quem quer que seja. Então, é uma ordenança. Esse texto é chamado de grande comissão, a grande comissão do Senhor, que ele nos deixou e nos incumbiu. Então, não há de se falar em vida cristã sem que divulguemos a sua mensagem, sem que ensinemos a sua palavra, os seus ensinamentos. Não existe essa, alguns irmãos pensam, eu não tenho o dom, eu não tenho. Isso não é possível, porque o Senhor disse que nos capacitaria, que nos permitiria que nós, através até mesmo da sua presença espiritual conosco, que todos evangelizaríamos, todos estamos sendo, né, aliás, comissionados a pregar o Evangelho. Então, está aí uma base em outros textos bíblicos que dizem dessa ordenança de Deus, dessa
determinação do Senhor, de difusão em vários textos. A própria instituição do povo de Israel foi uma forma do Senhor se apresentar e se manifestar a outras nações. Essa foi a ideia original. Mas houve, pelo relato bíblico, a gente percebe que o povo de Israel não foi bem sucedido nesta tarefa. Então, aprove a Deus o que? Enviar o seu Filho, Jesus, para que nos ensinasse, através do seu ministério, e constituísse os seus discípulos, para que a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, da salvação, fosse pregada a todos os povos. Então, não há de se falar em vida cristã se a gente não exerce e não cumpre essa determinação de Deus, que é a sua grande comissão. Ok? E como devemos fazer o evangelismo? O primeiro passo, a primeira conduta, eu creio que seja orar. Nós termos uma vida de oração. E ainda que a pessoa esteja aquém disso, acontece muitas vezes, as pessoas com a correria do dia a dia, às vezes elas sentem que estão a dever, mesmo as que oram mais, elas acham que deveriam ter mais tempo de oração com o Senhor. Isso pode ser algo que nos impacte psicologicamente e nos tire, né, a vontade ou então a intenção de evangelizarmos, acreditando que nós estejamos com a cobertura espiritual necessária. Não devemos pensar assim. Mesmo um simples ato, quando houver uma oportunidade, ou quando você quiser atingir alguém, coloque isso em oração, mesmo que seja só aquela oração específica, e o Senhor há de nos abençoar, porque nós estaremos realizando algo que é da vontade de Deus. E quando tem algo da vontade de Deus, Ele invariavelmente estará ao nosso lado. Então, vai abordar alguém, ou então tem intenção de levar a mensagem do Senhor para alguém que você vê que é necessitado, então que você gosta muito, às vezes é no trabalho, às vezes é na escola, é alguém com quem a gente conversa sempre, sente aquele impulso. Normalmente o Espírito Santo nos dá esse impulso. Fala de mim para essa pessoa. A gente sente isso. Isso vem do Espírito Santo, não vem de nós. E quando isso acontece é porque ele vai fazer a obra. Então, oração em primeiro lugar, para nos fortalecer, para nos preparar mais ainda espiritualmente e para repreender forças contrárias também que vêm, que não querem que a gente divulgue, que não querem que a gente realize o evangelismo, a obra de Deus, falemos das coisas do Senhor. Então, a oração é para isso mesmo, cobertura. Podemos pedir até ajuda para outras pessoas nesse sentido. Olha, estou precisando falar com alguém, às vezes até com uma pessoa que esteja num patamar superior ao nosso, no trabalho, na escola. E aí a gente percebe, a gente quer ter mais segurança, então podemos pedir à igreja, podemos pedir aos irmãos, aos pastores, para estarem orando para o propósito específico de alcançarmos aquela vida. Isso é muito normal e é uma estratégia importante, espiritual de ação. Outro ponto, agir. Nós temos que agir. Não podemos ficar parados, esperando que Deus vai mandar, ainda que Ele faça isso às vezes. Comigo já aconteceu. Só vim pedir para ir para a igreja. Coisas assim extraordinárias. Mas é fruto também da oração. A gente fica orando, às vezes esperando. Mas eu não aconselho a fazer isso. A partir do momento que você está orando uma vez ou duas, ou então está num período de oração específico, haja, vá em frente, dê o primeiro passo. Às vezes a pessoa está sedenta e nós não percebemos. Também já aconteceu isso comigo, de buscar alguém, a pessoa, a gente achar que não vai ser bem recebida, a mensagem não... E o inverso acontece. E às vezes não acontece na hora, mas vai acontecer depois também. A gente às vezes tem essas gratas satisfações e situações que acontecem nas nossas vidas. A pessoa vem falar algo que a gente nem lembrava que tinha dito. E isso é o quê? É o agir. A tarefa de Deus nas nossas vidas é ação. Nós não somos pessoas que ficam... o servo de Deus não fica esperando, ele age. Ele age. E de acordo com a vontade de Deus. Outro item que eu mencionei aí é ministrar as pessoas levando-as ao discipulado e batismo. Elas devem ser levadas a compromisso. O que eu quis dizer nesse item?
A nossa ministração tem essa característica. Nós não estamos pregando para mostrar erudição ou para termos uma determinada vantagem, seja lá qual for, com aquela atividade. O objetivo do evangelismo, o objetivo da obra de Deus no evangelismo, através da instrumentalidade das nossas vidas, é buscar a pessoa, levá-la a compromisso. E como isso é feito? No item de baixo, ensinando. Que foi realmente a tarefa que Jesus executou em sua maior quantidade. A porcentagem de atividade de ensino no ministério de Jesus foi surpreendente, suplantou todas as outras. Se nós analisarmos as Escrituras, você vai perceber isso. Então, ensinando. E para ensinar, é claro que a gente tem que pesquisar, que estudar, que ler, dentro das nossas capacidades, e o Senhor vai nos capacitar, e levando sempre a pessoa ao compromisso. Em primeiro lugar, num discipulado, às vezes nem somos nós, às vezes você só planta. A pessoa acaba depois indo para a igreja, se envolvendo com grupos, se envolvendo com outros líderes, e ela caminha para cumprir as ordenanças de Deus, que são, a primeira delas já vem logo o batismo, para que ela possa participar depois da comunhão da ceia. Então, quer dizer, tudo isso é o que? Uma tarefa que nós temos que ter em vista quando evangelizamos. Levar pessoas a compromisso. E da mesma forma nós aperfeiçoarmos e nos aprofundarmos mais ainda em compromisso a cada dia. Um compromisso mais profundo e mais íntimo com Deus. Nós também. Okay? E aqui eu trago alguns exemplos de evangelismo. O primeiro consta em Lucas 10, dos versículos 1 a 20, foi a ocasião em que o Senhor lançou o desafio aos discípulos, mandou eles de 2 em 2, mandou 70 discípulos, para que eles fossem evangelizar, fossem levar a mensagem do Evangelho. Foi uma espécie de um treinamento que o Senhor fez. E a gente vê ali que eles foram bem-sucedidos nessa tarefa, voltaram felizes, porque os espíritos se submetiam a eles, devem ter realizado alguns exorcismos, e isso deixou eles muito satisfeitos com a realização da obra. O Senhor já também aproveitou e deu um ensinamento naquela oportunidade. Ele diz que era mais importante que seus nomes estivessem escritos no livro da vida do que espíritos e outras manifestações sobrenaturais ocorrendo. Isso era mais importante, o fato deles terem a salvação, isso que era fundamental. Tem outras coisas também que a gente pode aprender nessa passagem com relação à dependência de Deus. Ele falou para eles não levarem pertences, não se preocuparem com isso, ficarem nas casas que os recebessem da primeira vez, para que eles tivessem uma dependência exclusiva de Deus, não se preocupassem já naquela primeira oportunidade, no desenvolvimento inicial da atividade, da propagação do Evangelho. O Senhor já provavelmente prevendo a influência dos bens terrenos, dos recursos materiais que poderiam vir, e de fato aconteceu isso na história da igreja, até hoje tem acontecido, influenciando e muitas vezes prejudicando até a propagação da palavra de Deus, da forma como ela tem que ser feita, da forma pura e santa e abençoada como ela é, sem se desviar para outras finalidades. Então hoje ainda assim é um problema que a igreja enfrenta isso. E Jesus, você vê, já, lá naquela oportunidade, já dando orientações claras em relação a isso. Mencionei também o bom samaritano, um outro exemplo fantástico. Aí entra aquela questão que nós vamos ver, a forma, e já mencionamos também nos slides anteriores, a questão do testemunho. Então um homem passaram os sacerdotes e fizeram vista grossa a uma pessoa que havia sido vítima de um assalto, estava inconsciente lá, muito debilitado, à beira da morte. Esse bom samaritano passou e com a sua atitude de amor socorreu. Ele não só socorreu, como ainda deixou recursos na hospedaria onde ele deixou
a vítima, para que as despesas fossem realizadas, ele pudesse ser atendido e todas as despesas pudessem ser satisfeitas, inclusive avisando que pagaria se tivesse um excesso, se algo mais fosse necessário, ele ainda iria pagar para a pessoa que ficou com a vítima, né, com o rapaz que estava ali. Então, exemplo de evangelismo, sim, até inclusive escrito, né, porque nós estamos lendo a atitude dele. É uma pessoa que realmente fez a vontade de Deus como ela tem que ser feita, mesmo sendo completamente fora dos parâmetros de espiritualidade, né, de santidade que eram adotados naquela época, no período de Jesus. Temos o caso também de Zaqueu, uma pessoa que estava envolvida com corrupção. Ele nem ousou se aproximar de Jesus, ele se subiu numa árvore, mas o coração dele ardia pelo Senhor. Muitas pessoas estão nessa situação hoje, e nós temos que ter essa noção. Pessoas que não se sentem dignas nem de se aproximar da igreja. É muito comum na nossa igreja os irmãos que estão fazendo ali o acompanhamento lá fora, né, a vigilância, narrarem testemunhos de pessoas que estão ali ouvindo os louvores, mas não têm coragem de entrar na igreja. Mas o coração deles arde pelo Senhor. Então vejam que coisa. Zaqueu foi assim. E Jesus, claro, né, tem todo o conhecimento, a onisciência. Ele viu ele lá, sabia, né, das suas intenções íntimas e chamou ele para descer, que ele iria ficar na casa dele. Isso foi tão impactante na vida de Zaqueu que ele se converteu. E Jesus testemunhou, declarou isso, que ali havia ocorrido salvação na casa dele, naquela oportunidade. Tremendo, né? Esse ministério que nos mostra o poder, né, e a esperança de realizarmos, levarmos a mensagem e o impacto que ela pode causar nas vidas. Maria Madalena é um outro exemplo de ministração da palavra. Eu separei esse por causa da emoção. Quando o Senhor, ela foi verificar e viu que o Senhor não estava mais no túmulo, né? Ela entrou em desespero, aí o Senhor estava lá, e ela conseguiu, foi a primeira a falar com ele. E num primeiro momento ela não o reconheceu, e quando ele chamou ela pelo nome, vejam, né, como é importante isso, né, a aceitação, o cuidado pessoal, quando a gente se importa com as pessoas. Jesus se importava com as pessoas, talvez um dos poucos que chamava ela pelo nome. Quando ele chamou Maria, ela reconheceu imediatamente que era Jesus, mesmo ele tendo morrido. Não havia ainda notícia de ressurreição. Então ela foi a primeira, né, a tomar conhecimento disso. E o impacto que isso gerou na vida dela, e gera na minha e na sua vida, é essa emoção forte que fez com que ela fosse correndo avisar os discípulos. Imagina, levar uma notícia de que alguém havia ressuscitado. Ela foi. Então, o poder que tem a mensagem quando nós estamos impactados. Aproveite esses momentos. O Senhor está falando conosco naquela emoção, quando Ele realizou uma obra extraordinária. Nós temos que divulgar isso. O efeito disso é maravilhoso. Temos o discurso de Pedro, eu salientei e trouxe esse exemplo porque uma pessoa iletrada praticamente, um pescador, uma pessoa simples, num discurso onde ele só narrou o que ele tinha de conhecimento da obra de Jesus, ele simplesmente fez um discurso narrativo. 3.000 vidas se converteram naquela oportunidade. Então, não há, como eu disse no início, não temos que nos preocupar com capacitação. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Vemos também o exemplo triste, né, de um martírio, que foi o primeiro mártir, foi Estevão, um homem abençoadíssimo, realizava obras, sabe? Deus se manifestava com sinais na sua ministração, na sua atividade. Deus se manifestava com sinais e maravilhas. E a gente percebe uma coisa importante numa transmissão de palavra, de evangelismo, com o testemunho. No caso dele, infelizmente, foi o martírio. Mas foi um martírio que fez com que Saulo,
depois veio a se tornar um dos, se não o maior apóstolo da igreja. Então foi um martírio que, com certeza, isso não está narrado com essas ênfases na Bíblia, mas quando aparece, nada que aparece é em vão nas Escrituras. Então por que eles narram que Saulo estava lá vendo? Porque certamente Saulo, depois se tornou Paulo, foi impactado com esse testemunho, essa primeira mensagem de Estevão que o levou ao apedrejamento. As pessoas se revoltaram quando ele falou que via Jesus à destra de Deus, dando testemunho, também narrativo, contando acerca, percorrendo todas as escrituras para falar de Jesus e mostrar o erro que os judeus da época cometeram. Então, eles se invocaram com ele, odiaram ele naquele momento e executaram Estevão, mas Saulo testemunhou e foi impactado. Veja o impacto que tem um testemunho no evangelismo. Nesse caso, de uma forma dramática, né, que levou ele à morte, mas tem outros testemunhos que são realizados de coragem, sabe, de abnegação, como também foi esse que eu mencionei do bom samaritano, que fazem a diferença também na ministração da mensagem cristã. E por último eu mencionei o Filipe Eunuco, onde houve uma manifestação sobrenatural de traslado, né, de Filipe, e que foi levado a Eunuco. O Eunuco estava lendo um trecho de Isaías. Vejam, irmãos, as oportunidades de evangelismo que nós temos. Ele percebeu, claro, ali havia o quê? O mover do Espírito Santo nessa direção. E quando ele viu o Eunuco era um oficial de uma rainha do norte da África, da Etiópia, do norte da África. Ou seja, uma pessoa influente. Então, ele foi levado a ele e ministrou. O Eunuco estava curioso para saber de quem o profeta estava falando. Era de Jesus. E Filipe aproveitou esse gancho e ministrou e ensinou acerca de Jesus, a ponto do Eunuco falar: olha, eu entendi, quer dizer, veja a questão do compromisso. Ele levou ele a assumir um compromisso. Viu um laguinho ali, uma água, uma região onde havia alguma quantidade de água, e falou: o que me impede de ser batizado aqui? O eunuco, nada. Ou seja, ele assumiu, ele levou o eunuco, levou esse homem a se aprofundar, ter compromisso com Deus, a buscar ao Senhor com grande intensidade. E a gente vê, claro que isso também não está nas Escrituras, mas a gente percebe que no transcorrer dos séculos seguintes, um crescimento do evangelho no norte da África, inclusive com um dos maiores expoentes do período da antiguidade da igreja, que foi Agostinho. Norte da África, um bispo da região de Hipona, que fica no norte da África. Quer dizer, será que nós podemos deduzir que houve alguma influência do ministério posterior desse eunuco lá, que gerou, anos depois, o desenvolvimento a ponto de chegar nesses outros mestres da igreja? Quer dizer, é o quê? Trabalho de difusão da mensagem do Senhor e da bênção de Deus sobre aqueles que assim procedem. Por que, irmãos, que nós temos que evangelizar? Primeiro, a gente já falou, que é a questão do comissionamento. Jesus nos comissionou em Mateus 28 a fazê-lo. Então, quando Deus determina algo, nós temos que obedecer. Então, o primeiro ponto é esse. Outro ponto relevante, o amor às vidas. Nós constantemente somos levados a refletir sobre o amor, como podemos executar. Acredito que a principal forma de demonstrar esse amor é nós levarmos a mensagem da salvação às pessoas. Isso é fundamental, acima até de todas as outras coisas. Então, levar o amor de Deus, isso nos faz com que demonstremos o amor que realmente temos às pessoas. Levar a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna. Então, esse é um outro ponto que nos impele a evangelizarmos. Daí que eu repito e reforço, não há como ser cristão e não evangelizar. Nos anunciarmos como servos de Deus e não obedecermos às suas determinações, aquilo que Ele nos determina. Né? E qual o objetivo também disso em termos práticos? A palavra do Senhor em Romanos 10, né, 10, 7, pela escrita do apóstolo Paulo,
nos informa, nos ensina que a fé vem pela o quê? Pregação. Se nós não pregarmos, como que as pessoas vão conhecer? Como as pessoas terão fé? Ainda que nós possamos supor que Deus fará a sua obra, mas Ele nos instrumentaliza isso, Ele nos deu esse privilégio. Os anjos queriam fazer isso, né? Os anjos queriam, e o Senhor não concedeu essa prerrogativa a eles, deu aos homens. Então, através da nossa pregação, através do teu ensino, da tua palavra, é que vem a fé de alguma forma misteriosa. Isso não é obra nossa, não. É obra do Espírito Santo. Nós somos só instrumentos. Mas vejam, a fé vem pela pregação. E qual é a pregação? A pregação da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ela que faz brotar de uma forma misteriosa, como aconteceu comigo e com você um dia. Foi a pregação, leitura, ministração, através de diversas formas que Deus usa, que nos levou à fé e a entrarmos na vida espiritual, no caminho da salvação. E como devemos evangelizar? Essa é uma pergunta importante, de caráter prático, e eu achei importante trazer alguns tópicos para nossa reflexão. Então, em primeiro lugar, capacitação, ainda que nós não devemos nos preocupar com o nível de capacitação, porque às vezes isso também é usado pelo inimigo das nossas almas para nos demover da intenção de entrarmos numa atividade do Senhor, principalmente o evangelismo. Eu não tenho capacidade ainda, eu tenho que aprender. Não. A partir do momento em que você se propõe a buscar o Senhor lendo a palavra, né, depois aí estudando as Escrituras, ainda que você esteja no nível básico, você já pode estar ministrando. Te lembra que Jesus enviou 70, eles eram ainda ali discípulos, muitos deles nem tinham muita comunhão, estavam, né, não estavam ainda no ciclo restrito dos apóstolos, que depois vieram a se tornar apóstolos, e mandou 70. Ele não tinha 70 discípulos e apóstolos. Eram grupos que estavam ali acompanhando o trabalho. Ele já colocou eles em mão na massa. Vamos fazer. Então, capacitação ela vai crescendo com o tempo e você vai se aperfeiçoando. Isso é importante. Mas não pode nos demover de no início já começamos. Mesmo porque quando estamos iniciando a nossa trajetória cristã, que a mensagem está forte também. Forte. E as nossas emoções também ajudam, né? Aquele estado de espírito maravilhoso que a gente tem quando a gente recebe as impressões iniciais das boas novas. Tá? Então, lendo, estudando as escrituras boas, né? Procurem sempre orientação para as boas leituras, a boa literatura. Os líderes podem sempre recomendar isso. E ouvindo as pregações, as ministrações, isso vai aumentando não só a nossa fé, mas também, principalmente, o nosso entendimento da mensagem do Senhor. Falar, né, disse sempre que possível, nunca perca a oportunidade de levar a mensagem do Senhor, e há momentos específicos para isso, a gente é sinalizado por Deus, a gente percebe isso, não se cale e fale, que é naquele momento que o Senhor vai fazer a obra. Às vezes alguém que estamos pretendendo alcançar há muito tempo, de repente ele dá uma abertura. É nessa hora que a gente tem que parar e ministrar. Isso tem resultados maravilhosos. Testemunho. O testemunho é fundamental. Ele é tão forte quanto os anteriores, porque o testemunho ele vem antes. As pessoas observam primeiro as nossas atitudes, o nosso comprometimento com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Então, a partir do momento em que é muito mais fácil você falar do que você viver aquilo que você prega. Então, a partir do momento que você vive aquilo que você prega, então, pelo menos tenta com sinceridade, com força, né, viver aquilo que você prega. As pessoas percebem isso. E quando você ministrar, quando você falar das razões pelas quais você vive dessa forma, você tem essas atitudes, essas posturas, esse exemplo, essa mensagem vai falar forte ao coração das pessoas, porque elas sabem que tanto quanto você fala, você age. Você fala aquilo que você crê. Né?
E isso faz a diferença, principalmente quando a gente enfrenta momentos difíceis e nós tentamos ali manter, né, a fé, o testemunho, o compromisso cristão. As pessoas veem isso e levam como exemplo. É muito comum as pessoas virem, mesmo aquelas que não têm nenhum compromisso com Deus, virem pedir oração. Elas reconhecem em você força, fortaleza espiritual que vem de Deus. Então, o testemunho é muito importante para que a nossa palavra, a nossa mensagem seja mais efetiva, né, naqueles que são ali alvo dela, ok? Aí tem uma palavra sobre a ação do Espírito Santo na evangelização, como eu havia comentado anteriormente. Eu vos darei a palavra com sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O texto de Lucas, no capítulo 21, fala de uma situação em que o Senhor já alertava sobre problemas que iriam existir na nossa atividade, na nossa vida cristã. Então, ali era um contexto de problemas, as pessoas poderiam ser, inclusive, detidas, mas ele fala para eles que eles não se preocupassem. Então, se no momento de luta, como essa de guerra, nós não devemos nos preocupar, porque o Espírito Santo nos daria a palavra de sabedoria. E ninguém iria resistir. Nós temos exemplos bíblicos disso. E exemplos nos dias de hoje também, na igreja. Pessoas que receberam grande oposição, mas os seus opositores foram calados diante da verdade do Evangelho, da verdade e da potência da palavra de Deus. Mas quem vai fazer isso? O Espírito Santo nas nossas vidas. Então, fiquem em paz. Isso acontece em momentos de luta, muito mais tranquilo e fácil nos momentos naturais da nossa vida. Então, nunca se preocupe com isso. Simplesmente cumpra a vontade de Deus, cumpra o que Deus determina. O Espírito Santo estará conosco. Ele diz que nos acompanharia até a consumação dos tempos. E o texto de João também fala sobre isso. Quando o Consolador vier, Jesus também orientando, né? Quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade nos guiará. Por isso que eu falei anteriormente, que se nós tendo o Espírito Santo de Deus, ele nos levará à verdade. Nós vamos perceber onde está a vontade de Deus, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Algo dentro da gente vai incomodar quando a gente não estiver caminhando no bom caminho, ou então talvez prestes a nos desviarmos para alguma direção que não é da vontade de Deus. Então, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Se tranquilize, não é obra nossa. O que nós temos que ser simplesmente instrumentos dele. Temos aí uma palavra sobre cuidados ao evangelizar, isso é importante para os eventos pontuais que realizamos, principalmente fora da igreja. Então, o primeiro item que eu mencionei, Jesus mandou os discípulos irem em duplas. Aquela passagem, né, que sai nos 70. Então, o primeiro ponto importante para que você saia e evangelize com paz, com segurança, dentro dos ensinamentos, dos parâmetros de Deus, é, de preferência, sempre estar, pelo menos, em duas pessoas. Uma ajuda a outra, dá mais segurança também na hora de nós falarmos, a gente não sabe com quem nós vamos conversar, o grau de cultura, né, as dificuldades, as reações. Então, tendo duas pessoas, uma sempre ajuda a outra em todos os aspectos. É fundamental isso. Nunca evangelizar, principalmente em eventos assim de evangelismo de grupo, né, de um trabalho evangelístico num bairro, numa região, mesmo a nível missionário, é importante. Você não sabe o que você vai enfrentar na outra cultura, né, e os costumes que determinado povo adota. Então, sempre com duas pessoas no mínimo. Se formos bem-sucedidos, bem recebidos, devemos avançar. Às vezes você entrega um panfleto, a pessoa quer conversar, às vezes a pessoa está afastada da igreja, quer trocar uma ideia ali naquele momento, avançar. Aí essas oportunidades são preciosas. A gente pode realmente avançar e aprofundar, né, a nossa ministração ali naquele momento. Às vezes até orar com a pessoa. É muito comum isso acontecer. Você pedir uma oração, se sentir impactado.
né, com a presença ali dos irmãos, uma palavra que é dita, uma canção, às vezes o grupo está cantando, né, tem um grupo cantando, outros estão ali distribuindo panfletos, as pessoas se emocionam, a gente se aproxima dessas pessoas e realmente Deus ali faz obras grandes. Caso contrário, caso a pessoa não nos receba bem, a gente não deve insistir. Isso também já aconteceu comigo, acontece com todas as pessoas que se propõem a levar a mensagem de Deus. A pessoa não recebe bem, a gente não deve insistir. Se pegar o panfleto, pegou, se não quiser, paciência. É como eu disse, nós somos só instrumentos. A obra é de Deus. Ninguém está ali nos afrontando, ele está afrontando a Deus. E ele pode estar afrontando naquele momento, mas depois refletir, como é o caso de várias pessoas, né, que depois acabaram indo para a igreja, acabaram se convertendo, né, ao Senhor. Então, pode ser que no primeiro momento houve rejeição e depois o Espírito Santo traga. Então, sempre em oração, sempre respeitando o limite das pessoas, o espaço das pessoas, ok? Deixando Deus agir. Homem, de preferência, fala com homem, mulher, fala com mulher. Sempre em duplas. É claro, existem situações, né? Às vezes você está lidando com uma senhora idosa, com um senhor idoso. Quer dizer, a sabedoria ali que Deus vai te conceder, vai falar. Mas a regra é assim, homem, de preferência, fala com homem, mulher com mulher. Às vezes pode estar uma dupla, um casal, né? Trabalhando, você tem mais liberdade. Então, mas tem essa cautela prática que é importante. Não se distanciar do campo de visão do grupo, isso é muito importante, porque ali a gente não sabe com quem nós estamos lidando, às vezes os locais em que estamos. Então é sempre bom o grupo estar unido. Se o grupo for se deslocar para uma outra região, que vá junto. As pessoas vão junto, não se deslocar e perder de vista a liderança, né, os outros irmãos que estão também atuando no evangelismo, em alguma outra atividade da igreja. O raio de ação tem que estar ali limitado, circunscrito àquele local que foi pré-determinado, que está ali. Né? E as pessoas oraram, as pessoas trabalharam naquilo. Não se distancie do grupo. Isso às vezes acontece, que a pessoa acaba indo, seguindo, caminhando, quando ela vai ver ela está distante. Não é bom que isso aconteça. Evitar de entrar, isso é um conselho óbvio e básico, mas eu quis frisar aí, não entrar na casa nem no carro de ninguém. Existem exceções? Claro que existem. Mas, regra geral, evitar que isso aconteça. Nós não sabemos com quem nós estamos lidando a princípio. Né? Vai existir um caso em que um irmão nos chama, vai entrar, entra pessoas junto, entra um grupo junto na casa, se isso for necessário. Às vezes a pessoa não pode sair de casa, mas quer ouvir a palavra, ou então o familiar quer que a igreja vá até essa pessoa que está ali de cama, talvez, impossibilitada de sair. Então é um caso diferente, que vai ser analisado caso a caso, e nessa situação aconselha-se a que um grupo entre, né, até mesmo para orar pela pessoa que está numa situação nessa dificuldade, ok? Entregar um folheto sempre que possível, porque às vezes a gente fala, e a pessoa, depois ela vai embora e não sabe mais a referência que ela teve, ela foi impactada, mas ela não sabe a quem procurar. Então, aquela questão do compromisso, nós temos que buscar os nossos atos a fidelizar, né, no bom sentido espiritual, a pessoa. Então, ela vai receber um panfleto com o endereço da tua igreja e vai saber onde te procurar, ou procurar as pessoas que fizeram, né, que fizeram aquele trabalho. Vai ter uma referência para isso. Ou então indicar em outro lugar, mas que ela tenha essa referência, que ela possa achar, ligar. Muito comum a pessoa, após um evento desse, ligar para a igreja, perguntar sobre as atividades. Às vezes não ficou bem claro na hora que o irmão a abordou, a irmã a abordou, mas aí ela fica interessada em participar e ela tem lá no panfleto, né, num contato que foi deixado, e de preferência seja um contato impessoal, de preferência, porque ela vai se reportar à igreja, não necessariamente a pessoa, porque às vezes a pessoa tem outras atividades e acaba não conseguindo dar continuidade. Então é importante ter um endereço, um telefone da igreja ou do ministério que está liderando esse trabalho. Okay? Qualquer situação que saia da normalidade, avisar o grupo. Isso é fundamental. Não querer resolver, não querer levar sozinho, não
a achar uma saída, não. Leve ao grupo, às vezes é uma situação de alguém que está embriagado, às vezes é uma situação em que há uma manifestação espiritual, buscar pessoas, se você não for a pessoa que tem habilidade, experiência para lidar com o evento, com a situação, buscar quem tenha e ajuda. Tá? Não enfrentar situações anômalas sozinho, isso também não é aconselhável. Ok? Outro ponto também que às vezes vem à nossa mente e que nos inquieta é o resultado da nossa atividade evangelística. A gente quer resultado, porque nós somos humanos, a natureza humana busca isso, né? Busca resultado, efetividade, coisas palpáveis. E eu coloquei uma observação, esse slide importante para isso, para nos trazer paz, para nos direcionar, né, com paz, é que nós temos que encarar todas as atividades espirituais com uma visão de que é um dever, e esse dever e essa atividade não é nossa obra. Não, os louros da vitória não virão para nós. Isso é para a glória de Deus. Então não temos que nos preocupar se a pessoa com quem nós falamos vai para a igreja ou não vai. Nos preocupar no sentido assim de realmente ser uma questão primordial, fundamental, sabe? Não é isso. Claro que nós queremos que essa pessoa vá. Claro, como eu disse anteriormente também, que a gente quer fidelizar, que a gente quer que essas pessoas tenham compromisso, que elas cresçam, né, na intimidade, na busca de Deus. Claro que nós vamos agir dessa forma, mas isso não vai ser algo que vai nos desanimar se nós não vermos esse resultado imediato. Sabe? É a obra de Deus. Tenha sempre isso em mente e você vai continuar fazendo. O Espírito Santo vai trabalhar em quem Ele quer trabalhar, vai agir em quem Ele quer agir. Isso também nos tira um peso das nossas costas, porque aí você não fica analisando a tua performance pelo resultado positivo ou negativo. O negativo nos entristecendo e o positivo trazendo orgulho, vaidade, que também é tão prejudicial quanto o outro. Então, o Senhor já deixou claro isso para que nós tiremos esses pianos das nossas costas. Você não precisa se preocupar nem com êxito e nem com o fracasso, que é um fracasso aos olhos humanos e que não diz nada necessariamente na ótica de Deus, na ótica espiritual. E quantas vezes temos vários testemunhos, inclusive comigo mesmo, de pessoas que aparentemente não tiveram receptividade à mensagem. E passou um tempo, às vezes até um tempo longo, a pessoa vem inclusive lembrar do que você falou que você nem lembra mais, né? Mas aquilo fez uma diferença, aquela semente foi plantada, ela germinou lá na frente. Algo que eu mesmo, a gente pensava, né, que não tinha dado certo, não tinha sido exitoso, mas lá na frente realmente aquela planta brotou, aquela planta espiritual cresceu. Então fique sempre tranquilo com relação a isso. E o que é importante a gente fazer da melhor forma possível, nos esmerarmos nisso, e, inclusive para a nossa edificação também. Quando você age por Deus, como eu disse, a gente também recebe, né? Dando que se recebe. É uma máxima bíblica, máxima da palavra de Deus. Então, o nosso dever como cristãos é evangelizar. Isso tem que estar em mente. Temos que evangelizar. Você não pode passar um ano, passar um dia, uma semana, um mês. Eu não evangelizei, não falei de Deus para ninguém, eu não fiz nada, absolutamente nada. Não orei. Tem gente. Então, não é uma vida cristã, é uma coisa aparente, uma coisa falsa. Isso não existe, não pode ser assim. Então, é isso que nós temos que nos esmerar. Aí o resultado pertence a Deus para que não nos gloriemos. Eu fecho com uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 29. O texto tem como título A Vocação dos Santos. Diz assim: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, irmãos? Meditemos nessa passagem e continuem sempre cumprindo, que nenhum trabalho no Senhor é em vão, diz a palavra do Senhor. Um forte abraço, a graça e a paz do Senhor.